E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuando agora a nossa segunda aula sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, tá? E no final da primeira aula eu estava lendo este exercício quando minha câmera desligou, mas retomemos agora, tá? Então vamos lá. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários: o remédio A de 2 em 2 horas, o remédio B de 3 em 3 horas e o remédio C de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Então, pessoal, a ideia que passa esse contexto aqui é a ideia do mínimo múltiplo comum, né? O MMC, tá, pessoal? Por quê, pessoal? Porque o MMC, ou mínimo múltiplo comum, ele passa a ideia de tempo, tá? Ideia de tempo. Eventos repetitivos. Encontro, né? Tá? Eventos repetitivos. Tomar o remédio, encontro. Os 3 medicamentos vão ser tomados naquele horário, né? E o horário dos medicamentos, né? Que é a ideia de tempo, né? Então, sempre que tiver um exercício que passar essas ideias aqui de tempo, evento repetitivo, encontro, a gente vai utilizar o MMC, pessoal, tá? Esse aqui é um exemplo de uma situação, uma das situações, tá? Então a gente vai calcular o MMC do que aqui, pessoal? Do tempo, né? De 2 em 2 horas do remédio A, de 3 em 3 horas do remédio B e de 6 em 6 horas no remédio C. Então vamos calcular o MMC de 2, 3 e 6, né? Já de cara dá por 2, né, pessoal? 6 dividido por 2 dá 3. 3 não dá para dividir por 2, repete ele aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1. Dá por 3, né, pessoal? 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1 não dá para dividir por 3, repete ele aqui embaixo. Quando a decomposição em fatores primos chega a tudo 1 aqui, a gente finaliza esse procedimento, né? Então, qual será o MMC de 2, 3 e 6? Vai ser o produto desses fatores aqui, pessoal. 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6, tá, pessoal? Então, o MMC de 2, 3 e 6 é 6, beleza, pessoal? O que significa esse 6, pessoal? Significa que de 6 em 6 horas os 3 remédios serão tomados juntos, pessoal, tá? De 6 em 6 horas os 3 remédios serão tomados juntos. Então, pessoal, qual que vai ser o próximo horário?
que esses medicamentos serão tomados. Se é de 6 em 6 horas e ela tomou às 8 horas da manhã, então é 8 mais 6, né, pessoal? 8 mais 6 é quanto, pessoal? 14, né? Então, às 14, 8 mais 6, né? Porque é de 6 em 6 horas, tá? Será às 14 horas. 14 horas vai ser o próximo horário, tá? Que esses medicamentos serão tomados. O próximo horário que esses medicamentos serão tomados. Beleza, pessoal? Vamos então a mais um exemplo agora envolvendo uma situação de MDC, pessoal, tá? MDC, tá? MDC, pessoal. Então diz assim que existe um terreno, pessoal, e esse terreno ele é retangular, ele tem 680 metros de comprimento e 360 metros de largura. Ele deve ser loteado em terrenos quadrados todos iguais, com lados medindo x metros e x pertencente ao conjunto dos números naturais. Qual é o maior valor possível para x? Pessoal, quando eu tenho uma ideia, tá? O MDC, pessoal. Quando que eu vou utilizar o MDC? Quando eu tenho uma ideia de divisão, pessoal. Ideia de divisão. Uma ideia de divisão. Dividir em partes iguais com o maior tamanho possível, tá? Dividir em partes iguais com o maior tamanho possível. Dividir em partes iguais com o maior tamanho possível, pessoal. Quando eu tenho situações envolvendo esse contexto aqui, essa ideia, tá? Como essa situação descrita aqui acima, nessa situação problema, aí eu vou utilizar o MDC, pessoal, ou máximo divisor comum, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai tirar o MDC de 680 e 360, tá, pessoal? Então, fica 680, 360. Dá por 2, né, pessoal? Os dois dá para dividir por 2, então eu coloco um asterisco aqui. 680 por 2 dá 340. 360 por 2 dá 180. Ainda dá por 2, né, pessoal? Os dois dão para dividir por 2, então eu coloco um asterisco aqui. 340 dividido por 2 dá 170. 180 dividido por 2 dá 90. Ainda dá por 2, né, pessoal? Os dois dá para dividir por 2. Então eu coloco outro asterisco aqui. 170 dividido por 2 dá 85. 90 dividido por 2 dá 45. Dá por 5, né, pessoal?
Os dois dão para dividir por 5, por isso eu coloco o asterisco aqui. 85 dividido por 5 dá 17. 45 dividido por 5 dá 9. Tá? Dá por 3, pessoal. Agora só o 9 que dá por 3, tá? O 17 não dá. Então eu vou repetir ele aqui embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. Como só o 9 deu para dividir o 3, então eu não coloco asterisco aqui no 3. Beleza, pessoal? Dá por 3 ainda, né? 3 dividido por 3 dá 1. 17 dividido por 3 não dá. Repete ele aqui embaixo. 17 dá por 17, né, pessoal? 17 dividido por 17 dá 1. 1 não dá para dividir por 17, repete ele aqui embaixo. Pronto, o procedimento de decomposição em fatores primos se finaliza aqui, né? Quando passa a ser tudo 1 aqui, tá? Então agora, pessoal, qual será o MDC? O MDC, pessoal, vai ser o produto desses números aqui, ó, que eu coloquei o asterisco, tá? Então o MDC vai ser 2 ao cubo, né? Ao cubo porque o 2 se repete 3 vezes, vezes 5, tá? Vezes 5, 2 ao cubo vezes 5, que é a mesma coisa que 8 vezes 5, que é a mesma coisa que 40, pessoal, tá? Então, o lado desse terreno, pessoal, vai ser 40. O x vai equivaler a 40, tá? Então a situação é a seguinte, pessoal. A gente tem um terreno retangular que ele tem 680 metros de assim e 360 metros de assim. E a gente vai dividir ele em pequenos terrenos, né? Em pequenos terrenos aqui dentro. Todos com partes iguais, tá? Todos com partes iguais, ou seja, aqui vai ter 40 e aqui vai ter 40, tá? Aqui vai ter 40 e aqui vai ter 40, tá, pessoal? Aqui vai ter 40 e aqui vai ter 40, tá? Eu vou dividir ele em pequenos terrenos de 40 por 40, tá? Se eu multiplicar 680 metros por 360 metros, a gente vai ter 244.800 metros quadrados, tá? Se eu dividir essa área aqui, que é o valor dessa área total aqui, esse 244.800 metros quadrados, né? Se eu dividir por esse tamanho aqui, tá? Ou seja, 40 por 40, né, que é o terreno, isso aqui é a mesma coisa que 1.600 metros quadrados, né? Cada terreninho desse aqui, ó, vai ter 1.600 metros quadrados. Se eu dividir 244.800 por 1.600, a gente vai ter 153 terrenos. 153 terrenos aqui dentro, ó. Aqui dentro dessa área a gente vai ter 153 terrenos de 1.600 metros quadrados cada um, tá? Outra maneira também que a gente pode fazer, o MDC não é o maior divisor em comum? Se a gente tirar lá na aula de divisores de um número natural, tá? Assistam essa aula, tá no meu canal, ela é importante também. Se vocês tirarem os divisores de 680
e de 360, vocês vão ver que 40 é um dos divisores desses dois números aqui, tá? Ou seja, ele é o maior divisor em comum desses dois números aqui. Como ele é o maior, eu vou ter com ele o maior lado do terreno também, tá? Então, se eu dividir 680 por 40, eu vou ter 17. E se eu dividir 360 por 40, ele não é o maior divisor em comum? Então, estou dividindo, ó. Vai dar 9 isso. E se eu multiplicar 17 vezes 9, eu vou ter 153 terrenos. Tá? Só como complemento aí, pessoal. Então, a resposta, pessoal, do nosso problema é x igual a 40, tá? Ou seja, os lados desses pequenos terrenos terão 40 por 40 metros quadrados. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos a todos e até a próxima, pessoal.